Hi, greetings everyone. Welcome to one more English class. E aí, tudo bem, galera? Meus cumprimentos a todos. Muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Well, so what about the beginning? Vamos lá então começar, galera. So, what about going? Let's go. Okay, our today's subject is related to lesson 13, exercises correction, and lesson 12, roundup. Muito bem, meus queridos. O nosso assunto de hoje é a respeito de coisas bem tranquilas. A gente começa por meio da lição 13, fazendo a correção dos exercícios. E depois a gente vai fazer uma retomada. Nós vamos para uma lição anterior, que é a lição 12, a chamada lição Roundup, que é uma lição de revisões. So, the most important thing we are going to do today is to reveal important topics. Então, uma coisa bem importante que vamos fazer hoje é rever importantes tópicos, importantes assuntos. So, let's go there. Well, we are going to get started by correcting the exercise useful language according to page 96. Muito bem, a gente começa a nossa aula corrigindo o exercício useful language de acordo com a página 96. Aqui nós temos as alternativas colocadas em que a gente ordena, coloca em ordem adequadamente. Então, nós temos a primeira, que é a letra D, a segunda, letter F, letra F, the next one, E, a letra E, the fourth one, a quarta, letter A, letra A, the next one, letter G, a letra G. What about the next one, letter B, a próxima aí, letra B, and the last one, exactly the last one, we have the C. E exatamente a última, a letra C. So, what about giving the continuation then? Vamos lá, dar continuidade. Okay. By going to page 97, according to exercise language usage 1, we have our using of since and for. Quando nós vamos até a página 97, exercício language usage 1, número 1, nós temos o emprego, o uso daquelas duas expressões extremamente importantes. A expressão since, que significa desde tal época, e a expressão for, que significa há. Sabe aquele há com H e acentuado de há tanto tempo, ou então durante? É essa expressão aqui, ó, for, que é há, no sentido de há tanto tempo, ou então durante. Então, nós temos na letra A o uso na frase de since, na B também de since, na letra C for, na letter D, na letra D, for também, na letter E, letra E, for, na letra F, since, letter G, na letra G, since, and what about the last one, H, e na última aqui, for, ok? Então, since, desde, e o for, há tanto tempo. So, what about getting the continuation? Vamos lá dar continuidade. Ok, let's remember the use of special words. Vamos lembrar o uso de algumas palavras especiais. Veja só aqui, ó. Nós temos a expressão also, que significa de uma maneira bem famosa, significa também, mas significa além disso. Quando então usamos o also, queremos dar a ideia de além disso, de também, ou seja, uma ideia de algo mais, de adição. In addition, in addition.
Quando usamos a expressão in addition, queremos dizer a ideia de além disso, além do mais, também querendo acrescentar algo a uma ideia. In addition, além disso, além do mais. Instead, em vez de, dá uma ideia de contrariedade. Prefiro isso em vez daquilo, em vez de, instead. Ou, yet. Olha só essa expressãozinha, ó, yet. O nosso yet significa embora, ainda, apesar de que. Yet. Nós vimos isso há pouco tempo atrás. Então, ó, yet, embora, ainda, apesar de que. One important thing we studied was about the use of regular verbs. Uma coisinha que nós estudamos de grande importância foi o uso dos verbos regulares. O que são verbos regulares, galera? São aqueles que, no presente, escrevemos de um jeito, só que quando a gente coloca no passado ou no particípio, todos eles vão terminar em ed. E a gente acaba memorizando quais são os verbos regulares, que são esses que, quando colocados no passado, ganham ed. Aqui tem uma pequena amostra, pois são vários. Vamos aqui dar uma relembrada em quais são eles. Ó, alguns deles. Nós temos o accept, aceitar. Olha só o passado dele, o particípio, que a gente usa muito numa matéria que vimos há pouco tempo, que é o present perfect. Olha só, o passado dele, accepted. E o particípio, accepted também. Olha só, agree, concordar. O passado do agree, agreed. E o particípio, agreed também. Ask, perguntar, pedir. O passado e o particípio, asked. Ou então believe, acreditar. O passado e o particípio, believed. Call, que é ligar. O passado e o particípio, called. Close, fechar. Tanto o passado como o particípio, closed. Decide, decidir, decide. O passado e o particípio, decided. Discuss, discutir. Discussed. And, terminar, por fim alguma coisa. O passado e o particípio, ended. Quando falamos sobre preencher, fill. Passado e particípio, filled. Ajudar, help. Passado e particípio, helped. Invite, convidar, invited. Learn, aprender, learned. Listen, ouvir, escutar, listened. Move, mover, mexer. Passado e particípio, moved. Need, precisar, needed. Play, brincar, jogar, tocar, played. Walk, caminhar. Passado e particípio, walked. Mas também temos os verbos irregulares. Aqueles que no presente escrevemos de um jeito, só que no passado e no particípio ficam bem diferentes as palavras. Olha só, o verbo to be, ser e estar. No passado fica o were, por exemplo. E no particípio, been. Have, que é ter. No passado e no particípio, ó, had e had. Mudou um pouco. Temos o do, que é fazer. Passado e particípio, did, done.
Say, dizer. Passado e particípio, said, said. O go, ir. Passado e particípio, went, gone. Get tem vários significados: pegar, obter, conseguir e muitos outros. Passado e particípio, got, gotten. O make, fazer. Passado e particípio, made, made. Nós também aprendemos o uso dos pronomes reflexivos, aqueles que dão a ideia de eu faço alguma coisa e essa coisa volta para mim mesmo. Olha só, grande parte deles na língua portuguesa termina em mesmo, mesma. Por exemplo, eu mesmo, eu mesma, mim mesmo, myself. Você mesmo, você mesma, yourself. Ele mesmo, himself. Ela mesma, herself. Ele mesmo, ela mesma, para coisa, animal, objeto. Itself. Nós mesmos, nós mesmas, ourselves. Vocês mesmos, vocês mesmas, yourselves. E eles mesmos, elas mesmas, themselves. Muito simples, não é mesmo? Ok, what about getting the continuation? Dando continuidade, galera. Algo muito importante aprendemos recentemente. Olha só, o uso do present perfect, do presente perfeito, que nos dá tanta ideia de muitas situações. Uma das situações é falar que eu tenho feito alguma coisa recentemente, ultimamente, ou seja, tenho feito alguma coisa, tem acontecido alguma coisa. Para poder dar essa ideia de ter feito, ter acontecido algo, usamos assim, ó. Usamos as palavras have ou has, lembrando que esse have ou has só podem ser usados assim. O have eu uso para que pessoas? O have eu uso sempre quando eu tenho a pessoa I, eu, you, que é você ou vocês, we, nós, e o they, eles e elas. Então, have acompanha essas pessoas. E o has já é usado já quando nós temos estas aqui, ó. He, que é ele, homem, she, ela, mulher, ou it, ele ou ela, coisa, animal, objeto. Aí sim, usamos o has para estas pessoas. Mas o presente perfeito é usar esse have ou has mais o verbo de particípio. Lembra do verbo do particípio? Que é aquela terceira coluna dos verbos, ó, que vimos agorinha há pouco. Verbo no presente, segunda coluna verbo no passado e essa terceira coluna que é verbo no particípio. Veja só, o que eu tenho? I have lost my keys. Olha a ideia de algo que tem acontecido. Eu tenho perdido as minhas chaves. You have eaten a lot of pizza. Você tem comido muita pizza. Ou então, he has seen his friends. Ele tem visto os amigos dele. Ou então, she has visited her parents. Ela tem visitado os pais dela. It has flown to away. Ele tem voado para ir embora. Ou então, we have slept on the couch. Nós temos dormido no sofá. You have done the homework. Vocês têm feito a tarefa. E por último, they have bought the farm. Eles têm comprado fazendas, eles têm comprado a fazenda. Ou eles compraram a fazenda. Podemos traduzir assim também. Okay, another important use is the expression used to. Um outro uso muito importante
É da expressão used to. Used to parece alguma coisa de usar. Nada disso. Usou? Também não. Used to significa costumava. É exatamente isso. Costumava no sentido de costumava fazer alguma coisa no passado. Era um hábito, era um costume. Costumava. E hoje em dia, talvez, não faça mais. Well, my dear friends, that's the end of one more English class. Aqui chegamos ao final de mais uma aula de língua inglesa. I hope you have learned lots of things as well as enjoyed. Eu espero que vocês tenham aprendido de montão, assim como gostado muito. All the best for you. See you in the next time. Tudo de bom a vocês todos. E vejo na próxima. Bye bye.